Olá, você está na série Paternidade. No episódio anterior, nós começamos a falar a paternidade no original. Como Deus criou o primeiro pai natural, Adão. Qual foi a sua capacidade de reproduzir conforme a espécie. Se você é novo na série, clica aqui, nós te levamos lá no começo. Esse aqui é o 5x7, todos os dias nós temos um vídeo novo para você. Então, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, porque você todo dia vai ter novidade, toda semana tem live para você. O episódio de hoje nós vamos falar sobre a paternidade natural corrompida. Nós vimos que a humanidade foi criada com capacidades e caráter, mas ao pecar, o homem perdeu o caráter, se tornou mau caráter. O homem perdeu a semelhança, perdeu a moral. Os padrões morais se corromperam. Vamos ler Gênesis 3. O verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse foi o verso 8 e nós estamos vendo algo muito terrível aqui. Nós não vamos focar na tentação, tá certo? Mas nós vamos focar nas consequências. Ao comer, os olhos deles se abriram. Ué, eles eram cegos e tapados? Não. Se os olhos deles fossem cegos, eles não viam nada, então não se abriram. Os olhos estariam sendo ativados pela primeira vez. Então o que aconteceu? Todos os dias nós temos o mesmo problema. Que problema? O ser humano, a maneira que ele enxerga as coisas, a maneira que ele vê. Porque se o ser humano não tivesse caído, ele via tudo de acordo com o ponto de vista de Deus. Quando a gente fala que semelhança é padrão moral, é caráter, a capacidade é ver. Eu vejo com que capacidade? Ou seja, foi aberto no homem uma capacidade de ver com maldade. O homem não tinha essa capacidade de ver com maldade. A única maneira que o homem via era ver a bondade, ver do ponto de vista de Deus. A partir de agora, quando ele come de uma árvore da morte, cujo fruto era conhecimento do bem e do mal, consequência foi ver o mal. Deus não tinha dito, coma da árvore à vontade. Deus disse, não coma. Deus também não disse, não toque. Deus disse, não coma, porque se comer vai dar ruim. O que deixa todo mundo confuso é que Deus disse que se comesse eles iam morrer. Então, pum, caíram de maduro. Não, não morreram assim. O que morreu neles foi a semelhança, foi o caráter. Antes da queda, tudo que a humanidade fazia era diretamente ligado ao ponto de vista do eterno. Ao comer da árvore da morte, pim, passou a ver de acordo com a maldade. Por isso, imediatamente, sabe quais as consequências? Os olhos abertos depois da queda trouxe vergonha e medo. Por que isso? Porque eles perderam a moral, perderam a aliança. Mas, Maurício, a gente não vai falar de paternidade natural? Sim, queridos, mas é impossível nós entendermos a paternidade natural sem entender o primeiro pai natural. Deus é o pai eterno e o primeiro pai natural, Adão. Tudo que acontece é reprodução do que aconteceu com Adão. Ele foi o pai original, natural. É difícil você entender isso, porque a maioria das pessoas que falam de paternidade vão para lá, vão para cá, falam de tudo menos disso. Falam de uma cobertura espiritual, fala de mentoria, fala de pais que muda nível, mas não fala do seguinte, querido, você carrega em você, no seu DNA, uma genética dos seus pais. Dependendo do que seu pai foi, do que sua mãe foi, está aí dentro de você. E um dia ou outro, igual mato, vai brotar e vai manifestar. Não, está amarrado. Para isso a gente faz quebra de maldição, arranca o mato. Só que o mato cresce de novo. Ninguém chega no jardim e fala, hoje plantarei mato, aleluia. Não, você vai plantar rosa, você vai plantar flor, mas o mato nasce sozinho, porque faz parte da maldição. Nós somos feitos como terra. O mato brota. Da onde? Da maldição que veio lá do primeiro pai. A humanidade foi corrompida. A partir da queda, todos os filhos do primeiro casal são reproduzidos conforme a espécie. Que espécie? Corrompida. Espécie corrompida significa imoral diante do caráter de Deus.
Os seus padrões morais são distorcidos. Padrão moral de Deus, preservação da vida, bondade absoluta, amor. Padrão imoral de Deus, corrupção, morte, medo, vergonha, cada um por si. Eita! Mas ainda, eles tinham as capacidades, como eu já disse no episódio anterior. Isso significa que o homem tinha capacidade de ver, de ouvir, de falar, de pensar, de se reproduzir, de multiplicar, de governar. Por isso, nesse episódio, nós vamos agradecer mais uma vez pelos nossos pais naturais. Mas, sabe qual é o problema? Tem gente que tem mania de ver sua maldição e não ativa as bênçãos. Então eu quero alertar você uma coisa. Nós já agradecemos no episódio anterior, vamos agradecer de novo, mas agora nós vamos quebrar as maldições e pedir perdão para Deus de toda maldição antepassada, rejeitar isso e cortar. Só que você tem que lembrar, todo dia você tem que fazer isso. Mas todo dia... Não é um ritual. Sabe o que é? Simplesmente é todo dia dizer, Senhor, passa em revista meu jardim, vê se tem algo mal. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por todo pecado, toda maldade. E nós renunciamos toda a maldição hereditária, porque a obra da cruz é suficiente, perfeita e boa para anular isso e cancelar. Então, nesse dia que se chama hoje, eu rejeito dar frutos malignos, eu rejeito produzir mato, espinho e maldição, mas eu ativo as bênçãos que estão na hereditariedade que o Senhor colocou em Cristo Jesus na minha família. Eu te agradeço pelos meus pais naturais, eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Tamo junto ao infinito e além. Até o próximo episódio, se Deus quiser.